Bem, gente, primeiramente eu queria cumprimentar o nosso palestrante, Hélio Beltrão. Queria cumprimentar a professora doutora Ani Ávila, coordenadora do curso de Direito do Centro Universitário IESB, e pela acolhida, pela pronta recepção do nosso evento, pela pronta aceitação desse evento, mostrando que o IESB realmente é uma casa que está aberta ao debate de ideias, à discussão de novas ideias, como deve ser na academia. Queria cumprimentar também o meu amigo Daniel Marque, organizador desse evento, e na pessoa dele saudar todos os membros do grupo de estudos da Escola Austríaca do Distrito Federal que estão aqui presentes. Sem o trabalho do incansável Daniel, líder natural e incontestável do nosso grupo, nada disso estaria acontecendo. Então, mais justo seria até que o Daniel e não eu estivesse aqui presente, né? Mas queria fazer esse registro, esse agradecimento especial a ele. Gostaria também de agradecer a presença de todos os colegas, de todos os alunos, de todos os demais presentes. Estou vendo meu amigo Vitor Rufino aqui, que trouxe seus alunos, professor de Direito Econômico do IESB, meu grande amigo. Obrigado pela presença também, Vitor. Bem, antes de passar a palavra para o nosso palestrante, eu quero pedir licença a todos para falar algumas coisas importantes, que não apenas vão contextualizar esse evento, mas explicar a importância desse evento de hoje. A fala do nosso palestrante, que vai falar sobre o papel do Banco Central numa economia de livre mercado, não podia ser mais atual e elucidativa a respeito do que acontece no mundo de hoje. Os Estados Unidos têm seu status de maior potência econômica do mundo, ameaçado por mais uma crise, da qual não conseguem sair, e a Europa, no rastro dessa crise, vê a falência de importantes países que integram a zona do euro, os famosos PIGs, né? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. O mainstream, aquele pensamento médio, o mainstream político, acadêmico, jornalístico, econômico, nos apresenta um diagnóstico muito fácil, uma resposta muito fácil para isso que está acontecendo, para essa crise americana e para os seus desdobramentos. Dizem que estamos diante de mais uma crise do capitalismo, na sua versão neoliberal, para usar a expressão da moda, e isso exigiria uma reforma desse modelo econômico, uma nova reforma do capitalismo. Uma solução apresentada pelo mainstream é esse estranho capitalismo de Estado, que, segundo muitos, está sendo usado com suposto sucesso por China e Brasil. Nessa versão estendida do Estado de Bem-Estar Social, o Estado, além de ampliar o seu papel de regulador da atividade econômica, corrigindo as supostas falhas de mercado, assume um papel de indutor do desenvolvimento social, abusando de medidas econômicas como protecionismo, etc. E nesse cenário, entidades como o Banco Central, o BNDES, acabam tendo um papel de relevo. Bem, uma frase recente do ministro Guido Mantega, né, resume bem esse pensamento, né? Eu vou pedir licença para transcrever a fala recente do nosso ministro. Ele disse: o capitalismo precisa ser sempre reinventado. Onde está dando mais certo? Nos países que adotaram o capitalismo de Estado. Não vamos comparar o Brasil com a China, onde 80% da economia está sob controle do Estado. Mas o Brasil tem bancos públicos também. O Brasil tem financiamento público. O que está em crise é o capitalismo liberal clássico, o capitalismo da desregulamentação financeira, que nos levou a esta crise toda. Modestamente, acho que uma das formas mais eficientes de capitalismo é a do Brasil. É um capitalismo que traz diretamente benefícios à população. Estamos longe do modelo europeu de desenvolvimento, mas estamos a caminho de alcançá-lo. Ele está a caminho de alcançar o modelo de desenvolvimento da Europa, né? Ele acha que é bom. Bem, na contramão desse discurso, né, do mainstream, desse discurso enfadonho contra o livre mercado e a favor dessa crescente intervenção estatal,
está a escola de pensamento na qual se baseiam as ideias que o nosso palestrante vai defender hoje. A escola austríaca, a qual demonstra e tem demonstrado há muito tempo que não apenas essa, mas todas as crises recentes e antigas por que passamos não foram culpa do mercado, do livre mercado, mas do excesso de intervencionismo estatal, do sempre excessivo intervencionismo estatal. E a escola austríaca, gente, não é uma escola de pensamento qualquer, que nasceu ontem. Trata-se de uma escola de pensamento secular, que tem como seu principal expoente aquele que foi talvez o maior, um dos maiores gênios que a humanidade já produziu, Ludwig von Mises. Aquele que no início do século passado teve a coragem de desafiar também o mainstream acadêmico, o mainstream político, e refutou cabalmente o socialismo e a partir de então se transformou no maior teórico do liberalismo econômico. Outro representante da escola austríaca é Friedrich Hayek, que chegou a ser Prêmio Nobel de Economia em 1974. Outro representante, não muito conhecido, pelo menos no Brasil, mas muito conhecido nos Estados Unidos, Murray Rothbard, talvez o maior discípulo de Mises, é o fundador do moderno libertarianismo. Uma filosofia política que cresce exponencialmente em todos os países, sobretudo nos Estados Unidos, como atesta o impressionante desenvolvimento e desempenho do libertário Ron Paul, contra tudo e contra todos, nas prévias do Partido Republicano para as eleições americanas. Mas se engana quem pensa que a escola austríaca se resume à obra desses grandes autores do passado. Atualmente, vários pensadores ligados à escola austríaca disseminam seus ideais, sempre desafiando o consenso fácil do mainstream. Na minha área, por exemplo, posso citar as obras de Stephen Kinsella e Dominique Armentano, os quais têm contestado com veemência e de forma irrefutável dois ramos do direito que surgiram e se desenvolveram sem a necessária reflexão crítica sobre os absurdos e falaciosos fundamentos que o sustentam. Me refiro ao direito de propriedade industrial e ao direito antitruste. Na ciência política, por outro lado, merece destaque a obra do professor Hans Hermann Hoppe, que destrói a crença na superioridade da democracia como regime político, qualificando-a como o Deus que falhou. Pois bem, na difusão do pensamento da escola austríaca, nenhuma organização tem tido papel mais importante na atualidade do que o Instituto Ludwig von Mises, criado em 1982 nos Estados Unidos, com sede em Auburn, Alabama. Hoje o Instituto Mises já possui ramificações em mais de 15 países, acredito que em 19 países, se a informação está correta, se está atualizada, inclusive no Brasil. E o presidente do Instituto Ludwig von Mises Brasil é justamente o nosso palestrante, Hélio Beltrão, filho de um grande liberal brasileiro que não apenas lhe emprestou o nome, mas pelo visto também a disposição de lutar por um Brasil mais livre, sobretudo do estatismo. Dentre todos os think tanks liberais do país, o Instituto Mises Brasil, criado em 2008, é sem dúvida o mais influente e eficiente na divulgação do liberalismo, ou, para usar uma expressão que o próprio Hélio cunhou, do austro-libertarianismo. O IMB mantém um site visitado por milhares de pessoas, no qual são postados diariamente textos de autores clássicos e contemporâneos em defesa da liberdade, da propriedade e da paz, princípios fundamentais do Instituto. Eu convido todos vocês a conhecerem o site do Instituto Ludwig von Mises Brasil e experimentarem o que eu experimentei há aproximadamente 2 anos, uma mudança de vida, ao você conhecer ideias que vão tocar fundo vocês, como tocaram em mim, e no mínimo, trazer reflexões sobre muitas coisas que vocês pensam. Além disso, o IMB tem apoiado e organizado eventos inovadores de grande impacto, como o Dia da Liberdade de Impostos, que acontece todo ano. Não sei se vocês já participaram alguma vez. Algumas organizações bancam os impostos de um dia de um posto de gasolina e fazem o brasileiro saber o que é
comprar gasolina, pagar gasolina sem os impostos, reduz quantos por cento era? Acho que mais de 50% do preço da gasolina. E a Conferência de Escola Austríaca, que já está no seu 3º ano, vai acontecer esse ano, daqui a um mês em São Paulo, vai trazer grandes nomes do libertarianismo e da Escola Austríaca. Eu convido todos vocês a comparecerem dias 12 e 13 de maio em São Paulo, à 3ª Conferência de Escola Austríaca. Além disso, outra iniciativa do MB é a realização de cursos e a publicação de livros para a difusão dos ensinamentos da Escola Austríaca. E é aí que chegamos a este evento de hoje, né? Um dos livros publicados recentemente pelo IMB foi a tradução de O Fim do FED, né? Por que acabar com o Banco Central, do já mencionado político libertário americano Ron Paul, e que vai com certeza ser mencionado pelo Hélio. As ideias, pelo menos, desse livro, com certeza inspiraram um pouco o Hélio na sua palestra de hoje. Eu tenho certeza de que após essa palestra, todos os que não adquiriram esse livro ainda irão fazê-lo assim que puderem. Bem, gente, me desculpem por me alongar um pouco. Eu quero finalizar então agradecendo mais uma vez ao IESB, na pessoa da professora doutora Ani Ávila, que viabilizou a realização desse evento. E, sem mais delongas, passar a palavra então ao nosso palestrante, Hélio Beltrão. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite, muito obrigado, André, pela delicada apresentação. É uma honra estar aqui com vocês. Agradeço a todos pela acolhida, pela disposição de estar, depois das 8 da noite, falando de temas bem diferentes, né? E é um prazer para mim estar de novo em Brasília. Eu vivi aqui quando meu pai trabalhou aqui, faz muito tempo, faz muito tempo, mas foi a melhor fase da minha vida. Eu adoro essa cidade e continuo tendo muitos amigos, inclusive vou encontrar com eles hoje à noite. Então é um prazer estar aqui, é uma satisfação ver como Brasília cresceu, mudou e está pujante, né? Então, eu vou falar sobre essa questão do Banco Central, que é um tema que a gente pensa muito pouco, essa questão do dinheiro que está nas nossas vidas, e efetivamente a gente não reflete muito sobre esse assunto. Então acho que, como o André falou, o meu objetivo é levantar algumas questões para vocês pensarem, né? Não estou longe de querer convencer alguém, mas levantar algumas questões sobre a questão da moeda, do dinheiro que a gente usa e do papel que tem esse tal do Banco Central. O papel, se você olhar em qualquer livro, ou que as pessoas acham que é o papel do Banco Central, hoje, as funções do Banco Central seriam ser guardião da moeda, né? Proteger o poder de compra da nossa moeda, né? Supervisionar e garantir a estabilidade do sistema financeiro e gerenciar a economia para que ela não tenha ciclos e recessões, né? Esse é o que, né, normalmente as pessoas têm na cabeça, e eu vou tentar demonstrar que esse papel está muito falho, né? E que há outras formas de lidar com essa questão, né? Então vamos lá. Como é que era antes do Banco Central? O Banco Central é um fenômeno relativamente novo. Começou no fim do século XVII, nos Estados Unidos começou há menos de 100 anos nos Estados Unidos, né? Então, como é que era esse negócio antes? E a moeda, como é que era, né? Durante aí seus 6.000 anos de história, o ser humano, embora tenha usado uma ou outra moeda diferente, sal, couro de vaca, etc., em determinadas ocasiões, em qualquer lugar onde tivesse ouro e prata, essa moeda era escolhida pelo mercado. Em povos que nem se comunicavam, quer dizer, em todo lugar onde havia uma sociedade, e se havia ouro ou prata, por algum motivo, né, o ouro e prata viravam a commodity que servia de meio de troca, né? E assim foi durante alguns milhares de anos, até que foi inventada esses milhares de anos. O ouro era usado em balancinhos, você pesava o ouro ou a prata, não tinha um formato padrão, né? E há mais ou menos 2.500 anos foi inventada a moeda como a gente conhece, um formato padrão, né, de moeda com um peso determinado, então que você já sabia, não precisava pesar, você já sabia que aquela moeda tinha aquele peso, né? E assim foi até 100 anos atrás, né? Assim funcionou
o dinheiro da humanidade até mais ou menos 100 anos atrás. Né? E como é que funcionava? Né? Obviamente a invenção da moeda, como a gente conhece, da moeda em si, foi uma invenção do mercado privado, obviamente, como toda inovação é do mercado privado. Né? E o mercado privado ele se preocupa com a qualidade daquele negócio. Né? O mercado privado fazia o papel de guardião. O que quer dizer isso? O que as pessoas faziam quando tinha lá aquela moedinha? Elas tentavam, por exemplo, raspar a moeda. Então você raspava o ouro em cima, tirava um pouquinho de ouro e a cada 10 raspadas se fazia uma moeda nova. Então o que o mercado privado fazia? Ele fez alto-relevo nas faces da moeda, porque então, se você via que o alto-relevo estava consumido de alguma forma, aquela moeda você não aceitaria, porque não teria o conteúdo de ouro que deveria ter aquela moeda. Outro truque que os falsários faziam, os falsários normalmente eram os governantes, também no mercado privado, mas também o governo, né? Ele clipava a moeda. Ele cortava as laterais da moeda, tinha lá o alto relevo, mas ele ia cortando assim, até chegar bem pertinho do alto relevo que ele fazia, e mesma coisa, com 10 moedas e fazia mais uma. O mercado privado foi lá e inventou um outro negócio, que são as ranhuras laterais. Né? Quando você tinha as ranhuras laterais, você sabia se aquela moeda tinha sido clipada ou não. Né? Então, assim funcionavam as cunhadoras privadas, né? E aí os reis, né, que tinham poder, começaram a perceber que eles podiam conseguir mais dinheiro, não só de impostos, que eles passaram a fazer impostos, eles buscaram então abusar dessa moeda. Né? Então como é que ele fazia isso? Ele passou a ter e deter o monopólio da cunhagem. Ele disse que todo mundo que fazia aí cunhagem privada, geralmente os ourives, né, que eram o pessoal, os artesãos que trabalhavam com ouro, etc., esses caras não podiam mais cunhar moeda. O rei falou, olha, moeda só minha. Tá? E aí ele botava então a cara dele, né, daí a cara e coroa, daí que vem a cara e a coroa, né, a cara do rei. E o que ele fazia era, com o tempo, isso foi muito visto durante o Império Romano, ele diminuía o conteúdo de metal naquela moeda. Como ele era o único cunhador, né, com o tempo ele viu que ele podia então derreter aquela moeda, misturar com um pouquinho de cobre, misturar com um pouquinho de níquel, sei lá o que era mais barato, fazia uma outra moeda com o mesmo peso, mas não com o mesmo valor, recunhava, botava de novo o selo e as pessoas eram obrigadas a aceitar. Essa é uma outra faceta desse truque do governo, que é o tal da lei da moeda de curso corrente, que em inglês se chama de Legal Tender Laws, né? Que é a lei que diz o seguinte, olha, esse aqui é a moeda que eu criei, eu sou o rei, vocês são obrigados a usar ela, né? Você pode até usar outra aí, se você quiser, mas você é obrigado a aceitar essa em pagamento. Então, com isso, o rei conseguia enfiar aquela moeda que tinha menos metal, né? E as pessoas eram obrigadas a aceitar. E isso era inflação, é o que hoje a gente chama de inflação, mas era de uma outra forma. Inflação ou falsificação, né? Quando a gente fala de falsificação, é a mesma coisa, né? Alguém que está tentando passar uma coisa que era real, pesada, e que deveria ser daquela forma, por uma cópia falsificada, por um outro objeto que tenta imitar aquele original. E quem fazia isso eram os próprios reis, né, que passaram a deter o monopólio da moeda. Isso, né, como eu falei, foi muito visto no Império Romano, e em 2 séculos, durante a República Romana, os reis razoavelmente obedeceram ao conteúdo de metal, mas no Império, em 2 séculos, um denário do início do Império, agora faziam 150 denários. O conteúdo de prata de um denário era 150 avos do original, depois de 200 anos. Foi o que os imperadores romanos fizeram com a moeda. Aliás, o nome moeda vem daí. Eles faziam a moeda, os romanos faziam a moeda no templo de Juno Moneta, né?
e é daí que vem o termo moeda, e daí que vem também o termo currency em inglês, porque como eles chamavam de correre, porque como o dia inteiro saía moeda dali, né? Eles falavam, pô, isso aí é uma corrente de dinheiro que sai do tempo de moneda, né? E aí, daí vem a história, vamos dizer, o início da inflação, que foi ali mais pesadamente pelo Império Romano, né? Uma outra coisa, quer dizer, então a gente viu, né, várias fases do governo tomar posse do nosso dinheiro para ele abusar ao longo do tempo desse monopólio.